IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, ou também através do site tvfloripa.org.br. Nas quartas-feiras, estamos conversando com os professores do IIPC Florianópolis, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu sou a Eliane de Pinho e hoje vou conversar com o professor Samir Moraes. Professor Samir Moraes, ele veio conversar conosco direto de Imbituba, aqui no sul do estado, né? Isso mesmo. Ele é formado em matemática e tem mestrado na área de sustentabilidade. É voluntário e professor do IIPC aqui em Florianópolis, na região sul do estado, e vai conversar com a gente sobre o tema criatividade e talentos pessoais, considerando que dia 17, agora nesta semana, foi o dia da criatividade. Então vamos compreender um pouco mais esse tema e verificar como podemos ser mais criativos, colocar isso no nosso dia a dia. Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Eliane de Pinho. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Professor, a criatividade, como você compreende? Na Conscienciologia, como que é visto? Bom, a criatividade a gente poderia dizer que é um talento nato, cognitivo, né? De não se conformar com os detalhes e as características de um quadro, de um contexto da realidade e ter ânimo e estímulo de fazê-lo diferente, né? De criar, de inovar, de engendrar algo novo, né? Bom, mas a gente pode dizer que a criatividade ela tanto pode ser nato, mas também pode ser adquirida, né? Espero que dê tempo hoje da gente abordar até o ponto de dizer como se adquire, que se poderia adquirir a criatividade. Então, falando em nato ou adquirido, a criatividade ela pode ser considerada um dom ou na Conscienciologia abordado de outra forma? É abordado de uma outra forma porque dom pressupõe uma interpretação religiosa, né? Na verdade, se a gente entender a natureza não dá presente evolutivo para ninguém, vamos dizer assim. Todo talento, todo traço bem dimensionado, toda capacidade de fazer muito bem algo tem a ver com, resultado, entendemos nós, conscienciólogos, do esforço pessoal daquela consciência, né, em algum tempo anterior. Então essa visão de que a pessoa nasce com talento, né, nasce com dons, ela é, em primeira mão, injusta. Ela parece ilógica porque ela é injusta, porque uns têm aquele dom e outros não têm, né? Não sei se me fiz entender. Então, sim, e quando você fala em algo que a pessoa traz do passado, esse passado remeteria então a outras vidas, inclusive? Necessariamente. O paradigma conscienciológico considera a serialidade de existências, né? De que hoje nós somos a melhor versão de muitas vidas que já vivemos anteriormente. E em cada uma dessas vidas exercitamos o nosso maior atributo, que é a vontade, o livre-arbítrio. Se a consciência faz determinadas escolhas, essas escolhas são particularíssimas, né? Ela vai colher experiências muito, muito próprias decorrente do caminho escolhido, né? E a continuidade disso é que vai gerar esses talentos, essas capacidades diferenciadas de fazer muito bem uma coisa. Uhum. E essas escolhas que você falou, professor? Então, tem pessoas que escolhem situações mais básicas do dia a dia, até em função de suas necessidades. Tem pessoas que escolhem os estudos, né? Criar novas soluções para a população, criar, por exemplo, cura de alguma doença, né? E mecanismos na área da informática que facilitam a nossa vida. Como é que a pessoa pode priorizar as suas escolhas, né? O que ela faz ela ir por um caminho mais evolutivo ou ficar num caminho mais medíocre, talvez? Para responder essa pergunta, acho que a gente tem que fazer um histórico, assim, tem uma visão de escala da evolução, né? Todos nós hoje somos egressos de estados evolutivos mais primitivos, mais grosseiros, né? Ninguém tem um talento
bem dimensionado, de graça, como falamos, ele é fruto da experiência repetida, né? Então, se isso acontece, note que o nosso estágio atual é um estágio também determinado, porque a evolução não acaba, ela é ad eternum, né? Ela vai continuar sempre. Então, hoje a gente escolhe segundo o nosso, faz escolhas segundo a nossa capacidade de discernimento, né? Dentro daquilo que a gente conseguiu compilar e é o extrato da nossa compreensão de hoje. Então, note, quando a gente fala em criatividade, a gente poderia dizer que a criatividade é um atributo, é um talento, é uma capacidade cognitiva adquirida, né? Que ela necessariamente ela não é boa nem má, né? Ela pode ser usada para as duas coisas, né? Então, o que faz hoje uma pessoa usar a criatividade para inventar uma arma de alta tecnologia, pode ser a mesma criatividade que ensina, que dá, por exemplo, ao cientista o alcance de uma descoberta de cura à AIDS, ao câncer, por exemplo, né? O que muda nesse contexto é o padrão cosmoético do personagem, da consciência em si, né? O que ele concebe como mais evolutivo, como mais adequado. A intenção que a pessoa tem, aquilo, o que ela vê que faz mais sentido, e para isso é preciso que ela compreenda um pouco mais a evolução? Necessariamente. Porque se nós não tivermos essa noção de escala do que é a evolução, a nossa visão é muito tacanha, muito limitada, né? E a gente passa, da forma mais abrangente, a ver apenas a vida intrafísica, por exemplo, né? Onde as gerações se sucedem, uma some e a outra aparece, o resultado das obras de um ficam para as gerações seguintes, né? E todo mundo quer conseguir o conforto básico, né? Quer morar, se vestir, comer, né? Esses instintos básicos de autopreservação. E a gente fica então distante dessa noção de continuidade, né? Na conscienciologia a gente já lida com a lente, né? A gente usa a lente, o paradigma, melhor dizendo, que insere a vida humana dentro de um contexto muito maior, né? Onde aqui é apenas uma etapa dentro de um processo que começou há muito tempo e vai durar bastante tempo mais. E como é que a pessoa pode compreender esse processo evolutivo mais abrangente, sem que isso seja uma crença? Primeiramente é diferenciar a crença da visão mais pragmática e científica, né? Crença é algo que a gente compra como sendo verdadeiro, absorve de uma fonte qualquer, de pessoas, de uma raiz de conhecimento tal, e adota aquilo como sendo seu. Mas na verdade ela não é fruto da sua experiência, do seu conhecimento. A rigor a gente pode dizer que verdade mesmo é a experiência da gente, o resto é uma teoria e apenas uma hipótese de pensamento, né? Então, na conscienciologia isso é substancial, né? Para a gente desenvolver a pesquisa e entender a evolução como um todo. Ou seja, eu não preciso comprar nada pronto. Eu tenho que ter criticidade a todos os meus processos, a todos os meus contextos, né? E dentro dele eu procuro experimentar aquilo que demonstra, aquilo que parece ser a hipótese mais adequada. Comprovo ou não as hipóteses, né? E sigo evoluindo. Uhum. E uma maneira seria, né, inclusive outros professores têm vindo aqui, eles falam a respeito da projeção da consciência. Então Muito seria... bem. Muito bem, esse fenômeno é um fenômeno, digamos assim, imprescindível para quem quer viver e comprovar a existência da vida além da dimensão física. Por que isso? Porque note que o conhecimento de que a vida humana como individualidade continua não é algo novo na história da humanidade, né? Ele tem muitas fontes nos mais variados contextos e épocas e culturas. Acontece que ela sempre chegou ao gênero humano, ao pensamento humano, de uma forma como crença, né? Como alguma coisa que se compra porque alguém muito desenvolvido, alguém mais desenvolvido, um mestre, um guru, um místico, né? Ele dizia então para os seus adeptos que isso existia.
É muito diferente do tempo de hoje, onde a gente pode lançar mão desses conhecimentos todos como fonte bibliográfica apenas, né? Tomar referenciais do que é comum em cada experimento desse e se dedicar a realizar o próprio conhecimento, o experimento de per si. Isso é possível no tempo de hoje e é isso que a gente faz na conscienciologia e na projeciologia. E o fenômeno projeciológico, ou seja, a capacidade da projetabilidade, que seria do homem desencaixar seus diversos veículos mais ou menos físicos, né? E ter a lucidez em estando fora do corpo, esse fenômeno ele é substancial para que a consciência tenha de per si a experiência de que a vida não acaba, Eliane. Aí tudo fica mais abrangente, né? Compreensão da vida, de onde viemos, para onde vamos, essas questões filosóficas tão importantes. Mesmo. Né? A gente poderia dizer assim, o que seria melhor para você? O que poderia ser mais significativo para você? Acreditar na experiência alheia ou ter a própria experiência? Verdade. Né? Agora, voltando a falar de criatividade, tudo isso está relacionado, Sim. né? Então, as pessoas, nós todos, né, cada um de nós temos nossas características pessoais, traços, mais criativos numa área, menos em outras, né? E os traços, as qualidades se complementam, né? Como que as pessoas podem descobrir os seus talentos, em que características ali que elas são criativas, né? Como que a pessoa pode identificar esses talentos pessoais? Claro, existem muitas técnicas para isso, né? A gente poderia sugerir uma assim de bate-pronto, que é a pessoa fazer um timeline, uma linha, né, dos principais eventos, um histórico, uma cronologia dos principais eventos da sua vida e ver quais eventos e em quais eventos e nestes eventos, quais traços de personalidade se sobressaiu melhor, né, ou mais. De forma complementar, ela poderia pedir para o seu grupo próximo, de qualquer época também, dizer assim, em relação à sua pessoa, no que ela era boa, né? No que ela fazia bem. Né? Geralmente a intersecção dessas duas informações, da autopesquisa e da heteropesquisa, mostra os nossos talentos. Na verdade, é muito difícil não mostrar o próprio talento, a gente entende, sabe? Muitas vezes ela está num contexto que aquele talento não é exigido, mas esse talento é latente. E até por sinal, a pessoa não mostra só o talento, mostra os antitalentos também, aqueles aspectos que a gente tem não muito bem resolvidos, né? É muito visível isso para todos as pessoas do nosso grupo próximo. Eu acho que pode começar por aí, a gente identificar esses aspectos dentro da história, da cronologia da gente, para bem identificar o que a gente faz bem. Ok. Estamos conversando então com o professor Samir Moraes, do IPC Florianópolis, a respeito do tema criatividade e talentos pessoais. Temos um breve intervalo e retornamos na sequência. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos com a programação da TV Floripa, no Floripa em Foco de hoje. Estamos conversando com o professor Samir Moraes, do IIPC Florianópolis, e atua como voluntário professor mais no sul do estado, região Tubarão, Criciúma. Isso mesmo. E você é natural de Imbituba? De Araranguá. Ah, de Araranguá? É, isso. Tem raízes e amigos e familiares na região sul, né? Por tudo aí, estão espalhados. Então tá. Samir, falando de criatividade, Sim. há um certo estigma, às vezes um preconceito, de que a criatividade não é amiga da rotina. Por exemplo, artistas não gostam de rotina porque pode interromper, prejudicar a criatividade. Como é que é visto isso na Conscienciologia? Dá para aliar a questão da rotina com a criatividade? Não só dá, como é necessário pelo viés conscienciológico. Isso porque, vamos pegar o caso do artista, né? O artista, a criatividade do artista é meio caótica, né? Ele precisa estar aberto à inspiração a qualquer tempo. E quando o processo criativo vem, na maioria dos casos, aqui a gente está generalizando, é claro, ela acontece, você não tem controle sobre o processo criativo propriamente dito, né? Na verdade, a gente tem na Conscienciologia que a criatividade ela precisa de um regrador, se é que podemos dizer isso, né? A criatividade ela precisa estar apoiada em cima de uma rotina. Por que isso? Porque nós somos bombardeados, digamos assim, por um conjunto enorme de estímulos. Nós temos muitas áreas que a gente pode dedicar atenção e uma vida é pouco para isso. Normalmente as pessoas criativas, por sinal, elas são generalistas, elas gostam de tudo, elas não têm barreira, né, para área alguma, né? E isso dentro de um contexto mais de aproveitamento do tempo intrafísico, isso é prejudicial. Então o ideal é que a criatividade aconteça em cima de um bom exercício de discernimento do sujeito criativo, né? Que ele estabeleça, por exemplo, dentre as enormes possibilidades, o conjunto de possibilidades que ele tem, aquilo que é mais prioritário dentro do seu processo evolutivo. Ou, em outras palavras, aquilo que é mais prioritário para si e para a melhoria do ambiente onde interage, né? E nessa direção, escolher as atividades, ter uma rotina de produtividade bem calçada, né? Bem delineada, por exemplo, no contexto, na divisão de dia produtivo e noite produtiva, isso é fundamental, Eliane. Isso tem relação com as rotinas úteis? Toda relação, né? A rotina útil seria aquela rotina que você coloca todo o seu esforço para um processo evolutivo maior, né? Digamos que eu, em determinado momento da minha vida, defini que eu não posso mais perder tempo com aquela atividade artística, por exemplo, que me tomava a maior parte do tempo produtivo, né? Que eu posso pegar aquela criatividade que eu dedicava à arte, por exemplo, e posso dedicar ao estudo propriamente mais aprofundado, mais técnico, de determinada área de manifestação humana, como, por exemplo, a multidimensionalidade. Rotina útil é quando você faz essa seleção, né, de hábitos e de objetivos e a coloca em prática, digamos assim. Professor Samir, e considerando o paradigma consciencial, né, as múltiplas dimensões, que interagimos com outras consciências que não estão aqui agora na matéria, podemos distinguir também a criatividade da própria pessoa com, por exemplo, inspirações que a pessoa possa ter a partir de amparadores, a interação com essas outras consciências? Poderíamos sim, há diversas definições, né, que circulam, há muitas ideias sobre a criatividade. Por exemplo, há ideias que diferenciam criatividade de inovação, né, que a criatividade seria aquele momento ímpar onde a coisa acontece, onde esse processo comunicativo, intuitivo acontece, e a inovação seria o aspecto de realizar aquela informação recebida, né? Mas em linhas gerais a gente pode dizer que a criatividade seria a capacidade da pessoa juntar dois aspectos, assim, seria a experiência já acumulada
na holobiografia, na para-história da consciência, né? Com uma necessidade contextual, né? Às vezes a pessoa ela tem um arsenal de experiências, ela tem um conjunto muito grande de experiências e ferramentas práticas que podem dar sustentação a um processo criativo muito intenso, mas o contexto não exige, né? E ela praticamente, isso fica adormecido, esse talento. Outras vezes, o contexto exige, mas a pessoa ela tem ainda alguns traumas, alguns processos de repressão no seu comportamento, também de experiências pretéritas, que faz com que ela só saiba realizar ordens, mas ela não tenha, digamos assim, o instinto ou o estímulo ou a definição própria de realizar as coisas. Então há uma variação muito grande aí, né, Eliane? Mas a gente poderia dizer também, em linhas gerais, que criatividade seria esse momento onde você se abre para o novo, você se propõe a olhar o contexto já conhecido de maneira diferente e dessa forma e desta maneira se mantém aberto a receber qualquer tipo de informação com vista a resolver aquele determinado problema ou contexto, né? E esta parece assim uma habilidade super importante, cada vez mais dentro do contexto em que nós vivemos, né? Um mundo que muda o tempo todo. Sim, sim, muito importante. O mundo hoje, o homem nunca teve tanta tecnologia, tanta necessidade de transformação nos seus processos de toda ordem em função do advento da tecnologia, né? Digamos que o homem hoje está vivendo uma fase ostensiva de incremento tecnológico na vida que pede uma realocação, uma readaptação em todos os seus processos. E a criatividade entra aí como um elemento fundamental. Agora, é meio paradoxal ao mesmo tempo, né? Porque a criatividade, ao mesmo tempo que ela é algo que se propõe a fazer algo novo, a alterar a realidade, ela também cria as rotinas e métodos que automatizam, né, os processos, e a pessoa então perde aquela criatividade original, porque ela só repete o mesmo processo. Né? Professor, e você trouxe 2 livros, né? Esses livros ilustram o que você está falando? Esses livros eles têm 2 finalidades muito grandes. A primeira é esse da vontade, que é Consciência Inteira, é um livro da professora Dulce Dal, que hoje vive em Foz do Iguaçu, que retrata o principal atributo da consciência, que é a vontade. O nosso livre-arbítrio, a capacidade de decidir, de fazer escolhas, é o nosso principal talento, Eliane. Esse livro ele merece ser estudado, porque ele passa também quando a gente quer fazer um investimento na criatividade ou reconhecer esses talentos, me parece que a gente tem que fazer uma pesquisa técnica profunda a respeito disso, por vários vieses, digamos assim. Esse livro proporciona isso, né? Esse segundo aqui, Consciência Cobaia, é porque imagine que para a gente melhorar a nossa capacidade de discernimento sobre as nossas escolhas e sobre onde aplicaremos os nossos talentos, a gente precisa se conhecer mais, né? Isso é fundamental e imprescindível. A conscienciologia tem como um dos seus fundamentos básicos a autopesquisa, né? Esse livro ele trata de uma técnica chamada Consciência Cobaia, onde a pessoa se propõe durante determinados dias a ser a cobaia, né, avaliada por um conjunto de outras dos seus pares, digamos assim, né, nas suas manifestações, nos seus comportamentos, nas respostas que dá a determinados questionamentos, tudo isso para que ela consiga enxergar essas zonas de sombra da personalidade que são muito difíceis de serem enxergadas, né, normalmente. E é um curso ou um livro, né, um assunto para a pessoa que quer crescer, ela quer se desenvolver. Né? Isso aí. Isso aí. Não há como a gente aumentar a capacidade de discernimento para fazer boas escolhas da forma mais ética, cosmoética possível, sem o automelhoramento. Caso contrário, eu não tenho controle sobre o resultado final do exercício da minha criatividade, por exemplo.
E a criatividade, ela pode ser usada nas várias áreas da vida, nas várias profissões, né? Inclusive você trabalha na área, tem formação na área de meio ambiente, e é uma área que necessita muito de soluções criativas, né? Queres falar um pouco sobre essa questão? Não, claro que sim. Todas as áreas humanas precisam da criatividade. A gente pode dizer em linhas gerais que a criatividade é aquilo que faz, que projeta uma visão, traz o futuro para o presente, né? Que busca aquelas alternativas que elas não são num começo aceitáveis, num primeiro momento, mas que de repente elas passam a ser factíveis, né, execuíveis, né? Existem profissões mais ou menos criativas, por exemplo, a profissão de um arquiteto e de um urbanista, né, que envolve a questão da sustentabilidade aí, é de extrema criatividade, né? É claro que entre a gente fazer uma combinação de materiais, né, uma recombinação de materiais, e você criar um material novo, existem algumas diferenças nesses processos, mas elas partem dessa visão que todos nós já temos, porque fomos artistas em algum momento, de conceber, de querer reorganizar a realidade, né, de querer encontrar uma alternativa ainda não pensada sobre determinado problema. De forma que a criatividade ela está em todas as áreas, Eliane. Samir, essa conversa, né, vai longe, né? Parece que a criatividade está relacionada com o mental soma, que é o discernimento, né, as ideias. Muito bem, muito bem. O mental soma seria o corpo do discernimento, né? Esse veículo mais avançado que na conscienciologia a gente considera. A gente tem o físico, tem o energossoma, o corpo energético, a gente tem o psicossoma, o corpo das emoções, e o mental soma com esses nossos atributos conscienciais. E o que está acontecendo no IIPC por agora? De palestra, curso? Na sexta-feira, toda sexta-feira, por sinal, você está convidado, você e sua família, nós temos uma atividade gratuita no IPC. O IPC tem um monte de eventos, um conjunto de eventos que ele realiza durante o ano, e alguns deles são gratuitos. Nessa sexta-feira a gente vai ter uma palestra às 19h30 ali no edifício Maxims, na Rio Branco, sobre convivialidade. A convivência sadia, A né? convivência sadia, esse é o título, o tema que vai ser explorado. Você está convidado, esperamos você. Em janeiro tem o curso 40 manobras energéticas, né? Muito bem. Para quem ainda não ouviu falar, evoluir passa, a gente entende na conscienciologia, pelo desenvolvimento das suas bioenergias. Em janeiro, dia 23, a gente terá um curso 40 manobras, um curso eminentemente prático, com o professor Mário de Oliveira, onde a gente passará 3 dias só treinando as bioenergias. Ok. Samir, muito obrigada, né, sua presença, as ideias, as reflexões, né, hoje sobre criatividade. Venha aqui mais vezes, né, tratar de outros assuntos aí do interesse dos telespectadores, internautas, que agregam valor na nossa evolução. Muito obrigada. Claro, Eliane, agradeço mais uma vez, espero voltar. Agradecemos a você, telespectador e internauta, a equipe da TV Floripa. Uma ótima continuidade de tarde e até a próxima quarta-feira. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.